Olá, nós vamos ver hoje a classificação ABC para gestão de estoques. Essa classificação ela é muito importante, pois nos ajuda com um dos grandes problemas que verificamos ao gerenciar o estoque, principalmente quando temos um estoque de produtos muito diversificados. A diversificação desses produtos faz com que tenhamos que pensar uma maneira de como gerenciar essa variedade, de forma que sabemos que individualmente gerenciar cada item presente no estoque torna-se praticamente impossível, lógico, dependendo do tamanho desses estoques. Imagina um estoque de um supermercado ou de uma fábrica que fabrique diversos componentes. Então é preciso que tenhamos um gerenciamento desses estoques em conjunto. E é aí que entra a classificação ABC que nós vamos tratar agora. A classificação ABC é representada através de uma curva que nós chamamos de curva ABC. Essa curva ABC é um importante instrumento para o administrador. Ela permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua administração. Como eu falei, alguns itens, por terem maior valor de mercado, terão maior atenção por parte da administração, e outros itens, por possuir menor valor, terão uma atenção um pouco mais reduzida, mas não quer dizer que não terão atenção. A obtenção da curva ABC é através da ordenação dos itens conforme sua importância relativa. Essa importância que vai definir essa ordenação é dada exatamente de acordo com o tipo de empresa, com o tipo de estoque, e pode-se levar em consideração o valor do próprio item ou, por exemplo, a quantidade consumida, a sua rotatividade. Verifica-se, portanto, que, uma vez obtida a sequência dos itens e sua classificação ABC, disso resulta imediatamente a aplicação preferencial das técnicas de gestão administrativa, conforme a importância do item. Em outras palavras, uma vez que você define a importância desses itens, você vai definir as técnicas de gerenciamento que serão aplicadas a eles conforme essa importância. Por que isso? Para evitar que a administração desprenda muitos esforços com itens que têm pouca movimentação ou baixo valor. É preciso que a gestão concentre esses seus esforços naquilo que realmente vale a pena, naquilo que realmente é importante. Lógico que todos os itens que estão presentes no estoque têm alguma importância para a empresa, mas é preciso verificar qual o grau ou nível de importância, pois esse grau ou esse nível de importância é que fará com que a administração desprenda mais esforços para poder melhor gerir esses itens. A curva ABC tem sido usada para a administração de estoques, para definição de políticas de vendas, estabelecimento de prioridades para a programação da produção e uma série de outros problemas usuais na empresa. A curva ABC e o gráfico de Pareto, que veremos mais adiante, são utilizados também na gestão da qualidade. Vamos entender um pouco mais sobre a origem histórica dessa curva ABC. Qual a sua origem? Vilfredo Pareto foi um economista, sociólogo e engenheiro italiano que nasceu em 1848 e morreu em 1923. E no ano de 1897, ele descobriu, ao estudar a distribuição da renda entre a população do sistema econômico em que vivia, certa regularidade na distribuição da renda dos países capitalistas. Percebeu que uma maior parte da distribuição da renda ficava apenas com uma pequena parte da população. Ou seja, em seus estudos lá na Itália, ele descobriu, por exemplo, que 20% da população continha 80% das terras, enquanto que 80% do restante da população possuía apenas o equivalente a 20% das terras. Lembrando que naquela época, terra era um grande sinônimo de riqueza dentro de um país. Com base estatísticas de diferentes países, Pareto anotou uma série de dados sobre números de pessoas correspondentes a diferentes faixas de renda recebida. Com esses dados, traçou um gráfico marcando as diferenças entre essas faixas de renda recebida.
Observou que 80 a 90% da população pertence a 2 a 3 classes inferiores. Assim nasceu o gráfico de Pareto. Esse gráfico de Pareto, também chamado de 80-20, é muito usado, como eu falei, não só na gestão de estoques, mas também na administração ou gestão da qualidade, além de outras aplicações. O princípio de Pareto, portanto, nos diz que 80% dos resultados são provenientes de 20% dos esforços. Então, ele trabalha com essa relação de 80-20. Daí o nome conhecido também desse gráfico, desse princípio de 80-20. Lógico que esses números são aproximados, não são números exatos. Pode ser um pouquinho menor ou um pouco maior, mas há uma média de aproximação. Mas como se aplicaria esse princípio de Pareto de 80-20 dentro da gestão de estoques? Observe aqui essa imagem. Nós temos aqui os portas-pallets com diversos produtos. Imagine a quantidade de produtos que nós estamos vendo somente aqui nessa rua ou corredor. Como ficaria melhor para um gestor administrar, por exemplo, a reposição dos estoques nesse tipo de imagem? Será que se ele colocar os produtos que são mais vendidos, que têm maior saída, na parte superior dos porta-pallet, isso seria melhor para ele? Ou ficaria melhor se ele armazenasse esses produtos que têm maior rotatividade, maior saída, na parte inferior dos porta-pallets? Com certeza na parte inferior, pois isso facilitaria e muito o trabalho do repositor de estoque. Mas para poder fazer isso, ele precisa saber, portanto, quais são esses itens que têm maior saída, têm maior volume de rotatividade. Ele precisa fazer essa classificação, ele precisa ter esse conhecimento para poder fazer a disposição correta. Assim, os itens que têm maior rotatividade, aqueles que estão em constante movimentação, ficam mais acessíveis na parte inferior. E à medida que vamos subindo no porta-pallet, vamos colocando aqueles itens que têm menor rotatividade. Isso irá facilitar o trabalho do repositor e até mesmo diminuirá a movimentação de equipamentos, como empilhadeiras, para manusear esses produtos, evitando assim um congestionamento. Assim ganha-se em tempo, economia de espaço e organização. O princípio de Pareto, portanto, vai nos dar essa indicação. Vamos ver como isso é feito. Por exemplo, uma empresa fabrica e entrega seus produtos para várias lojas de varejo e deseja melhorar as devoluções de entregas que acontecem. Para isso, a empresa levantou o número de ocorrências geradoras de devoluções na entrega no último semestre. Ao fazer esse levantamento, a empresa se deparou com as seguintes situações: os produtos são devolvidos devido à separação errada, 45 ocorrências, faturamento incorreto, 60, atraso da transportadora, 125 ocorrências, pedidos errados, 30 ocorrências e assim por diante, totalizando 500 ocorrências. Observe aqui, portanto, que nós temos as razões e o número de ocorrência, mas não há um sequenciamento entre elas, foram colocados de forma aleatória. Vejam que na tabela anterior, as razões estavam dispostas de forma aleatória. Para a produção do diagrama de Pareto, precisamos organizá-los. Uma primeira forma de organização é através, nesse caso, do número de ocorrências, onde nós as colocamos em ordem decrescente. Assim, a primeira ocorrência, nós temos atraso na entrega com 140, seguido por atraso na transportadora com 125, produto danificado 65, até chegarmos à última, que são outros com 15 ocorrências, totalizando as 500 ocorrências do semestre. Então, o primeiro passo é a organização ou um sequenciamento ou um ordenamento de acordo com um critério. No caso, nós tínhamos então as razões e o número de ocorrência e ordenamos pelo número de ocorrência. Após ser feito esse ordenamento, nós devemos então fazer o que a gente chama de casos acumulados. O que seria isso? Nós vamos verificar aqui no caso
a soma de cada uma dessas razões, conforme o seu número de ocorrência, e colocar nessa outra coluna. Por exemplo, nós temos aqui atraso na entrega, 140 ocorrência, nós repetimos, sempre a primeira nós vamos repetir, 140. Depois nós temos aqui atraso na transportadora, 125. Nós devemos somar os 140 com os 125. Essa soma ocorre para que a gente tenha o resultado acumulado dessas duas ocorrências. Ou seja, atraso na entrega 140 mais 125 de atraso na transportadora dão 265 casos. E vamos proceder da mesma forma com os itens ou as razões seguintes. Nós temos então 265 casos acumulados, mais 65 casos de produtos danificados, o que vai nos dar 330 casos acumulados. Esses 330 vamos somar com os 60, que vai nos dar os 390. Esses 390 somamos com 45, que vai nos dar 435. E assim fazemos até chegar o último item, 15 ocorrências, que foram outros, que nos dará o total de 500. Então, veja que esse número aqui, que é o total de casos acumulado, tem que ser igual ao número total de ocorrências. Assim, já verificamos que os dois primeiros números serão coincidentes e esses dois últimos números também. Após feito isso, nós vamos calcular o percentual unitário de cada ocorrência. Como fazemos esse cálculo? Bem, pegamos aqui o número de ocorrência, veja que é o unitário, então nós devemos pegar aqui o número de ocorrência, 140, e encontrar a sua relação percentual com base no número total de ocorrências. Então, 140 ocorrências corresponde a quantos por cento de 500 ocorrências? Encontramos aqui 28%. Como fazemos esse cálculo? Simples. Pegamos 140, dividimos por 500 e multiplicamos por 100. Aí encontramos o número em percentual. E fazemos isso com todos os outros números, com todas as outras ocorrências. 125 dividido por 500 vezes 100 vai dar 25%. E aí vamos fazendo com cada um deles. Ao final, devemos somar todos esses percentuais unitários e obter 100%, ok? Após isso, então, nós vamos calcular o percentual acumulado. Como calculamos o percentual acumulado? É bem parecido com o que nós fizemos aqui em relação aos casos acumulados, só que no lugar de somarmos os números de ocorrência, nós vamos somar os percentuais. Visto isso, então, nós sabemos que o primeiro percentual é igual ao percentual unitário, 28. Pegamos 28 e somamos com 25, que nos dará 53. Somamos 53 mais 13 e teremos 66. E assim vamos fazer sucessivamente com cada um desses percentuais unitários e encontramos os percentuais acumulados. Lembrando, portanto, que ao final nós devemos ter 100% do percentual acumulado, que irá, lógico, corresponder aos 100% dos percentuais unitários. A confecção dessa tabela vai nos ajudar, portanto, a produzir o nosso objeto, que é o gráfico de Pareto. Vamos lá.